Estamos, portanto, à apreciação do projeto de lei de conversão número 3 de 2014, que altera a lei número 12.340 de 1º de dezembro de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de respostas e recuperação nas áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas e as leis número 10.257, de 11 de julho de 2011 e 12.409, de 25 de maio de 2011, proveniente das medidas provisórias. O parecer da comissão mista, que teve como relator o deputado Paulo Folleto, e como relatora revisora a senadora Lídice da Mata, pela relevância e urgência e pela constitucionalidade e juridicidade também, e pela boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da medida provisória nos termos do projeto de lei de conversão que apresenta. Antes de submeter a matéria ao plenário, a presidência presta os seguintes esclarecimentos. Foram apresentadas à medida provisória 47 emendas. O projeto de lei de conversão foi aprovado na Câmara no dia 9. O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período por ato do presidente da mesa do Congresso Nacional. O projeto de lei de conversão número 3 de 2014 foi lido no Senado Federal no dia 23 de abril. Prestados esses esclarecimentos, passamos à apreciação da matéria. Eu concedo a palavra com muita satisfação à senadora Lídice da Mata, que é a relatora revisora da matéria. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trata-se de deliberar, como Vossa Excelência já ressaltou, em caráter de revisão sobre o projeto de lei de conversão número 3 de 2014, aprovado pela Câmara dos Deputados, no processo de apreciação da medida provisória número 631, de 24 de dezembro de 2013, que altera a Lei 12.340, de 1º de dezembro de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas e as leis números 10.257, de 10 de julho de 2001 e 12.409, de 25 de maio de 2011. As alterações trazidas à legislação vigente pela redação original da medida provisória número 631 de 2013 pretendem, nos termos da exposição de motivos interministerial que embasa a proposição, a. Inserir as ações de resposta e recuperação de áreas atingidas por desastres no âmbito das transferências obrigatórias, com o objetivo de tornar mais ágil o processo de liberação dos recursos necessários. B. Aprovar um novo desenho para o FUNCAB, de modo a substituir o atual sistema de integralização de cotas em razão de seu funcionamento ter sido inviabilizado pela falta de adesão por parte dos estados e municípios. 3. Incluir as ações de prevenção no campo de abrangência do FUNCAB. 4. Possibilitar que outros ministérios que promovam ações de prevenção, resposta ou recuperação possam fazê-lo por meio da sistemática dos processos de transferência obrigatória. Para o alcance desse propósito, alterou-se a Lei número 12.340, que dispõe sobre a transferência de recursos para a União aos órgãos e entidades dos Estados, de Distrito Federal e municípios para a execução de ação de resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil e da outras providências. Nesse passo, incorporou-se à norma vigente o artigo 1º-A para determinar que a transferência de recursos financeiros para a execução de ações de prevenção em áreas de risco, de desastres, de respostas e de recuperação em áreas atingidas por desastres aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e município
poderá ser feita por meio de depósito em conta específica mantida pelo ente beneficiário em instituição financeira oficial federal ou B, do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, FUNCAP, a fundos constituídos pelos Estados, Distrito Federal e municípios com um fim específico de execução de ações de prevenção em áreas de risco e de recuperação de áreas atingidas por desastre. Definem-se também as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nos termos do artigo 4º da norma alterada, passam a ser obrigatórias as transferências da União aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastre, de resposta e de recuperação em áreas atingidas ou com risco de serem atingidas por desastres, observados os requisitos e procedimentos estabelecidos pela legislação aplicável. O teor do artigo 5º-A, constatada a qualquer tempo nas ações de prevenção, de resposta e de recuperação, a presença de vícios nos documentos apresentados, a inexistência de risco de desastre, de situação de emergência ou do estado de calamidade pública declarados ou a inexecução de objeto, perderá seus efeitos o ato administrativo que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória, ficando o ente beneficiado obrigado a devolver os valores repassados devidamente atualizados. Ocorrendo indícios de falsificação de documentos pelo ente federado, deverão ser notificados o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, respectivo, para a adoção das providências cabíveis. Adiante, nos artigos 7º e 8º, regula-se o FUNCAP como de natureza contábil e financeira, vinculado ao Ministério de Integração, tendo por finalidade o custeio no todo ou em parte das ações de que trata a medida provisória, senhor presidente. Além disso, no artigo 10, a seu turno, determina que os recursos do FUNCAP sejam mantidos na conta única do Tesouro Nacional e geridos por um conselho diretor. Por fim, no artigo 15-A, a MPV determina a aplicação do regime diferenciado de contratações públicas, objeto da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, às licitações e aos contratos destinados à execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastre, de resposta e de recuperação de áreas atingidas por desastre. Foram oferecidas 47 emendas à medida provisória, dessas 8, as de números 20, 21, 24, 32, 41, 42, 43 e 47 foram acolhidas total ou parcialmente pela Câmara dos Deputados, sendo as demais inadmitidas ou rejeitadas. O exame naquela casa do relatório da Comissão Mista, destinada a emitir parecer sobre a MPV, número 631 de 2013, resultou no PLV número 3 de 2014, agora submetida ao Senado Federal. Em relação ao texto original da medida provisória número 631 de 2014, as principais alterações promovidas pela Câmara dos Deputados são as seguintes. Primeiro, um acréscimo ao artigo 4º, ao parágrafo 4º do artigo 1º-A, do artigo 1A, da Lei número 12.340 de 2010, que determina o compromisso dos entes beneficiários com a realização integral das ações, independentemente de novos repasses de recursos pela União, do seguinte adendo: desde que a União cumpra sem atrasos o cronograma de desembolso financeiro do respectivo plano de trabalho aprovado. 2. Aditamento do artigo 1A da Lei 12.340 de 2010, de dispositivo no sentido de estabelecer que os Estados poderão apoiar a elaboração de termos de referência, planos de trabalho, projetos, cotação de preços, fiscalização e acompanhamento, bem como a prestação de contas de municípios com população inferior a 50 mil habitantes. 3. Acréscimo ao artigo 3º-A
da Lei número 12.340, de 2010, que trata da instituição pelo Governo Federal de Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, de dispositivos destinados a regrar a elaboração pelos municípios do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, que deverá considerar os seguintes elementos: indicação de responsabilidade de cada órgão na gestão de desastre, especialmente quanto às ações de preparação, resposta e recuperação, definição dos sistemas de alerta a desastre em articulação com o sistema de monitoramento, com especial atenção de radioamadores, organização dos exercícios simulados a serem realizados com a participação da população, organização do sistema de atendimento emergencial à população, incluindo-se a localização das rotas de deslocamento e dos pontos seguros no momento do desastre, bem como dos pontos de abrigo após a ocorrência de desastre. Quinto, definição das ações de atendimento médico-hospitalar e psicológico aos atingidos por desastre. Sexto, cadastramento das equipes técnicas e de voluntários para atuarem em circunstâncias de desastre. E sétimo, localização dos centros de recebimento e organização da estratégia de distribuição de doações e suprimentos. 4. Especificação no parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 12.340, de 2010, dos procedimentos a serem adotados no caso de execução de ações de recuperação e resposta. Quinto, supressão no artigo 5º-A da Lei 12.340, de 2010, da determinação de que sejam notificados o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, respectivo, nos casos de indícios de falsificação de documentos do ente federado. Sexto, aditamento do artigo 15b à Lei 12.340, de 2010, para determinar que as empresas exploradoras de serviço móvel pessoal ficam obrigadas a transmitir gratuitamente informações de alerta à população sobre riscos de desastres por iniciativa dos órgãos competentes. 7. Alteração do artigo 42-A da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, para acrescer o conteúdo dos planos diretores, a identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. 8. A modificação da Lei 12.409, de 25 de maio de 2011, que trata de matéria financeira, para acrescer-lhes ao parágrafo 9º, ao artigo 4º, no sentido de autorizar a renegociação das operações de financiamento em situação de adimplência em 31 de dezembro de 2012, contratadas com recursos administradas pelo BNDES no âmbito do Programa Emergencial de Reconstrução, PER, em até 100% das parcelas vencidas até a promulgação da lei proposta, bem como das parcelas a vencer até o fim do contrato original, mediante a incorporação ao saldo devedor e a redistribuição nas parcelas restantes, podendo ser prorrogada para até 24 meses após a data prevista para o vencimento vigente do contrato, mantendo-se os mesmos encargos financeiros pactuados. Encontram-se atendidos os pressupostos de relevância e urgência da MPV número 631 de 2013, requeridos pelo artigo 62 da Constituição Federal, tanto para sua edição pela Excelentíssima Senhora Presidente da República, quanto para sua admissibilidade pelo Congresso Nacional, bem assim em relação à sua adequação orçamentária e financeira. No mérito, senhor presidente, consideramos que a iniciativa, aprimorada por contribuições oriundas de diversas forças políticas representadas no Congresso Nacional, vem ao encontro de relevantes expectativas da população brasileira.
embora incidam sobre distintas normas legais, os enunciados do PLV número 3 de 2014 convergem todos para o tema das ações de prevenção em áreas de risco de desastre e de resposta e de recuperação em áreas atingidas ou em risco de serem atingidas por desastres. Suas disposições dizem respeito diretamente à qualidade de vida de imensa parcela da população brasileira, frequentemente ameaçada por secas, inundações e deslizamentos, decorrentes muitas vezes do descaso com o meio ambiente, da imprevidência administrativa e de demandas habitacionais desatendidas. Segundo o relatório da Comissão Mista, que examinou a MPV, o número de desastres naturais aumentou 286% neste princípio de século, de 2001 a 2010. Das 96 milhões de pessoas atingidas por algum dano ambiental nos últimos 20 anos no Brasil, 49 milhões sofreram com secas. Lidera a escala de ocorrências o Rio Grande do Sul, com 4,9 mil registros, Minas Gerais, com 4,1 mil, Santa Catarina, com 3,9 mil, a minha Bahia, com 2,9 mil, o Piauí, com 1,9 mil, completam os 5 primeiros. Desastres como os ocorridos na região serrana do Rio de Janeiro, no verão de 2011, quando enchentes e deslizamentos levaram à morte nada menos que 916 pessoas, numa das maiores tragédias naturais da nossa história, reforçam o caráter de prioridade desse tema no âmbito das políticas públicas. Esse tema, senhor presidente, foi debatido exaustivamente pelo Senado, nas suas comissões e aqui também no plenário, no período da ocorrência desses desastres naturais. Primordialmente, a MPV altera a Lei 12.340, de 2010, atribuindo aos recursos para ação de prevenção, de resposta e reconstrução em área de risco ou atingidas por desastres, fluxo orçamentário e financeiro obrigatório. O procedimento instituído para o repasse desses recursos assemelha-se ao que já se aplica às dotações do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em nova formatação, a proposição reativa o FUNCAP, que passa a ser constituída apenas com recursos federais. A MPV, ademais, adota o RDC para as obras e serviços destinados à prevenção e ao enfrentamento de desastres naturais. Em síntese, a MPV número 631 de 2013, com os aprimoramentos promovidos durante sua tramitação legislativa pela Câmara, opera no sentido de constituir poderoso instrumento público de apoio à resistência, tanto preventiva quanto corretiva, dos assentamentos populacionais e dos empreendimentos econômicos aos desastres naturais, decorrentes ou não da atividade humana. Como bem aponta, mais uma vez, o relatório da Comissão Mista, com base em pesquisa realizada pelo BID do Banco Mundial, realizada em conjunto com a ONU, os desastres naturais mataram cerca de 3,3 milhões de pessoas nos últimos 40 anos, causando prejuízos de 185 bilhões de dólares ano. O aumento da densidade populacional decorrente das elevadas taxas de urbanização que se verificam em várias partes do globo, a degradação ambiental, o aquecimento global, ao lado da pobreza que ainda escraviza bilhões de pessoas, são fatores determinantes das crescentes ameaças de desastres naturais. Por todos esses aspectos, senhor presidente, é que nós somos favoráveis à aprovação desse PLV, número 3. Entre os aprimoramentos, importa destacar a divulgação de alerta na iminência de desastre como principal maneira de evitar a perda de vidas humanas,
Nesse passo, a exemplo do que já ocorre de forma exitosa no Rio de Janeiro, onde o uso de mensagens por telefonia celular vem salvando muitas vidas, instituiu-se neste projeto a obrigação das empresas exploradoras de serviço móvel transmitirem gratuitamente informação de alerta à população sobre risco de desastre por iniciativa dos órgãos competentes. Outro aspecto relevante, no tocante aos melhoramentos promovidos pelo PLV, refere-se à possibilidade de renegociação das operações de financiamento contratadas com recursos do BNDES no âmbito do Programa de Emergencial de Reconstrução. Dessa forma, criado em decorrência das enchentes ocorridas em Pernambuco e em Alagoas, estendidas para o Rio de Janeiro e depois para todo o país, o PE constituiu-se num instrumento de apoio financeiro fundamental para famílias, produtores rurais, empreendedores individuais, além de pequenas e médias empresas que tenham tido seus meios de produção prejudicados. À vista dessa realidade, o PLV número 3 de 2014 recompõe essa dívida, consolidando valores e alargando para mais 24 meses o prazo para a sua amortização. Tanto, senhor presidente, quanto a técnica legislativa, contudo, há ligeiros reparos de redação a promover, os quais, conquanto não adentrem o mérito da proposição, tornarão seu texto mais concetâneo com os ditames da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, entre outras providências que dispõem sobre a redação das leis. Trata-se da redação da própria ementa da proposição, que deixou inadvertidamente de mencionar as ações de prevenção em seu objeto, e da redação dada ao parágrafo 9º, acrescido ao artigo 4º da Lei número 12.409, de 2011, com vistas a conferir maior clareza ao dispositivo. Os ajustes necessários são promovidos na forma das emendas adiante formuladas. Voto. Em razão do exposto, concluímos pela admissibilidade da medida provisória número 631 de 2013 e considerados os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, votamos pela aprovação do projeto de lei de conversão número 3 de 2014, nos termos aprovado pela Câmara dos Deputados com as seguintes emendas de redação. Desse a emenda PLV número 3 de 2014, a seguinte redação: altera a lei número 12.340, de 1º de dezembro de 2010, para dispor sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastre e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil e as leis número 10.257, de 10 de julho de 2001 e 12.409, de 25 de maio de 2011. Desse é o parágrafo 9º, acrescido ao artigo 4º da Lei número 12.409, de 25 de maio, pelo artigo 4º do PLV número 3 de 2014, a seguinte redação: parágrafo 9º. Ficam as instituições financeiras, a seu critério, autorizadas a renegociar as operações de financiamento em situação de adimplência em 31 de dezembro de 2012, contratadas com recursos administrados pelo BNDES no âmbito do Programa Emergencial de Reconstrução PE, equalizados pelo Tesouro Nacional, de que trata o inciso 5 do artigo 1º da Resolução número 4.170 do Banco Central do Brasil, de 20 de dezembro de 2012, em até 100% das parcelas vencidas até a promulgação desta lei e das parcelas a vencer até o fim do contrato original, mediante incorporação ao saldo devedor e redistribuição nas parcelas restantes, podendo o pagamento ser prorrogado para até 24 meses após a data inicialmente prevista para o vencimento no contrato, mantendo-se os mesmos encargos financeiros pactuados.
Era este o parecer, senhor presidente, e este o voto.